Era uma vez um rei poderoso, Nabucodonosor, que governava o vasto império da Babilônia. Este rei, embora cercado de glória, prestígio e fortuna, enfrentou um destino que o transformaria de uma figura exaltada em um exemplo de humildade extrema. Mas como isso aconteceu? Como um rei, escolhido por Deus para desempenhar um papel significativo na história, pôde cair tão baixo a ponto de viver como um animal? Nesse vídeo, vamos explorar essa fascinante história que nos revela lições profundas sobre o orgulho, a soberania de Deus e a redentora possibilidade da mudança. No livro de Daniel, capítulo 4, encontramos a narrativa impressionante da queda e da restauração de Nabucodonosor. Ao longo de sua história, vemos que o orgulho pode nos cegar para a verdade e o reconhecimento da soberania de Deus. A pergunta que fica é: o que pode acontecer a um coração que se recusa a se submeter ao Criador? Esta história é um aviso e um testemunho poderoso de que ninguém está acima da graça de Deus. Nabucodonosor se vangloriava de suas conquistas e do esplendor de sua cidade, e em seu coração, ele acreditava que era invencível. Em Daniel 4h30, ele olha para a Babilônia e exclama: "E não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa do reino, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade?" O que ele não percebeu era que, naquele exato momento, Deus estava prestes a intervir. Você já se perguntou se há áreas em sua vida onde o orgulho pode ter cegado seu julgamento? Deus, no entanto, não permite que seus escolhidos permaneçam no caminho da autopromoção por muito tempo. Ele ama cada um de seus filhos e procura trazê-los de volta ao caminho da humildade. Por isso, ele enviou um aviso a Nabucodonosor na forma de um sonho, que Daniel mais tarde interpretou, revelando o destino do rei caso não se arrependesse. Este é o primeiro ponto crucial, em Deus nos avisa. Ele procura nos direcionar antes que as consequências de nossas ações nos atinjam. Em Daniel 4h16, é revelado que o rei seria passado, como gado, por um determinado período, e, de fato, em um momento de desobediência, tudo se concretizou. O orgulho do rei se transformou em uma queda estrondosa. Mas por que isso? O que Deus estava tentando ensinar a Nabucodonosor através dessa experiência? Às vezes, a disciplina de Deus pode parecer severa, mas é sempre fundamentada no amor. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12h06. Imagine a cena em um rei, uma vez cercado por riquezas e admiradores, agora vivendo como um animal. É uma representação gráfica do que ocorre quando rejeitamos a soberania de Deus em nossas vidas. Ao refletir sobre isso, pergunte a si mesmo: estou vivendo minha vida de uma maneira que glorifica a Deus, ou estou buscando a minha própria glória? O que você diz ou faz a cada dia ilustra sua humildade diante de Deus. Após o cumprimento da profecia, temos uma imagem vívida de um homem que uma vez se gabava de seu poder, agora reduzido a um estado de humilhação. Ele passou a viver com os animais, alimentando-se de erva como um boi e sua aparência ficou semelhante à de uma besta. Você já parou para pensar na comparação que Deus faz entre o homem que busca a sua própria glória e um animal irracional? Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a índole humana e o chamado à adoração verdadeira. Mas, aqui está a verdade, e mesmo nesse estado, Deus nunca abandonou Nabucodonosor. Em Daniel 4h34, a história dá uma guinada impressionante. No fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e a minha razão se tornou a mim. Este é um ponto crucial em nossa jornada de fé em reconhecer a soberania de Deus. Há poder em olhar para o alto e clamar por ajuda. Temos que nos lembrar de que, mesmo nos momentos de degradação, podemos nos voltar para Deus e buscar sua face. Quando Nabucodonosor finalmente olhou para o céu, seu entendimento foi restaurado. Ele se deu conta de que a verdadeira glória pertence a Deus e não aos seres humanos. Essa transformação nos ensina que, por mais caóticos que sejam nossos momentos, existe sempre uma oportunidade de volta à comunhão com Deus, se estivermos dispostos a nos humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7h14. E o que aconteceu depois disso?
Nabucodonosor, em sua fé renovada, deu graças a Deus e declarou a grandeza do Senhor. Sua humilhação passou a ser um testemunho do poder renovador da graça de Deus. Às vezes, leva uma queda amarga para que possamos nos lembrar da grandeza de aquele que nos criou. O rei agora estava disposto a exaltar o nome do Senhor. Em Daniel 4h37, ele expressa em agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos. Que transformação maravilhosa! Mas, você já refletiu sobre como a história de Nabucodonosor ressoa com a nossa própria experiência espiritual? Todos nós temos momentos de orgulho, quando buscamos nosso próprio caminho em vez de confiar na liderança de Deus. Há algo extraordinário na maneira como Deus lidou com o orgulho de Nabucodonosor. E é isso que devemos levar para nossas vidas. Ele quer que possamos experimentar a plenitude de nosso potencial, mas precisamos primeiro reconhecer que não somos nada sem Ele. Você se lembra da parábola da ovelha perdida? Lucas 15:1-7. Assim como o pastor saiu em busca da ovelha, Deus também se preocupa com cada um de nós, mesmo em nossos estados mais baixos. Ouvindo a história de Nabucodonosor, somos lembrados de que Deus não apenas busca os perdidos, mas também usa os momentos de dor e humilhação para trazer mudanças e crescimento. No meio de tudo isso, há uma pergunta que ainda persiste: em por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com um rei escolhido? A resposta talvez esteja em Romanos 8h28, onde está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que você consegue ver a mão de Deus nos reveses da sua vida? Há sempre uma lição oculta e uma oportunidade para crescer mais perto de Deus. Enquanto você assiste, pense sobre suas próprias experiências. Alguma vez já se sentiu levado a reconhecer sua dependência de Deus, especialmente nos momentos difíceis? O que você pode aprender com o testemunho de Nabucodonosor que pode aplicar em sua vida hoje? O Senhor deseja que nos aproximemos dele em humildade, e por esse caminho encontramos verdadeira liberdade e transformação. Ao continuarmos essa jornada pela vida de Nabucodonosor, nos deparamos com a incrível capacidade de Deus de restaurar, mesmo depois da queda mais profunda. O que vem a seguir nesta narrativa traz revelações sobre como cada um de nós pode passar de um estado de orgulho para um lugar de graça. Como as decisões que fazemos no dia a dia podem afetar nossa caminhada com Cristo e como o arrependimento pode nos levar ao outro lado da redenção. Portanto, fiquem atentos, porque na próxima parte, vamos aprofundar na restauração de Nabucodonosor e como suas lições ainda ressoam em nossos corações hoje. A fé é uma jornada, e a história deste rei nos mostra, de maneira poderosa, que mesmo nos momentos de grande humilhação, sempre há espaço para a graça. Vamos continuar explorando esses temas e encontrar esperança na transformação que só Deus pode proporcionar. À medida que exploramos a restauração de Nabucodonosor e as lições que ela traz para nossas vidas hoje, encontramos uma profunda mensagem sobre a graça divina e o poder do arrependimento. Este aspecto da história é fundamental não só para entender a trajetória do rei, mas também para nos auxiliar em nossa própria jornada espiritual. Após a humilhação e o viver como um animal, o olhar para o céu de Nabucodonosor não foi apenas um ato físico, foi um símbolo de reconhecimento e entrega. Ele finalmente compreendeu que seus próprios esforços e realizações foram insuficientes sem a bênção e o apoio de Deus. Isso nos ensina uma lição valiosa sobre a importância de nos voltarmos a Deus em busca de orientação e força. Às vezes, a vida pode nos apresentar desafios que nos fazem sentir como se estivéssemos no fundo do poço. É nesse estado que muitas vezes encontramos a disposição para ouvir a voz de Deus e mudar nossa perspectiva. Em Daniel 4h36, após Nabucodonosor levantar os olhos ao céu e sua razão ser restaurada, a narrativa destaca que a sua majestade e o seu esplendor voltaram. Essa restauração não é apenas física, mas também espiritual. A identificação do rei com sua condição e o reconhecimento de que Deus estava no controle o levaram a um lugar de gratidão e coragem. Ele foi literalmente resgatado da escuridão do orgulho e da solidão da autossuficiência para a luz da comunhão com Deus. Esse retorno à razão é muitas vezes o que nos falta em nossas vidas, não é mesmo?
Reconhecer que existe um poder maior que nós e que somos parte de um plano divino pode ser libertador. A história de Nabucodonosor nos lembra que mesmo quando nos afastamos, há sempre um caminho de volta, e esse caminho é pavimentado com humildade e arrependimento. Deus não apenas restaura o rei, mas também o transforma em um embaixador de sua glória. No versículo 37, lemos a declaração poderosa de Nabucodonosor em agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Essa passagem é um testemunho não só da sua transformação, mas também do impacto que ela pode ter nos outros. O rei, que uma vez havia se exaltado, agora se humilhava diante do Deus Altíssimo. Essa mudança de coração é exatamente o que Deus deseja de cada um de nós. Ele não apenas quer restaurar nossas vidas, mas nos usa como testemunhas de sua graça e bondade. Você já parou para pensar sobre como sua vida pode ser uma declaração de louvor a Deus? Nossas experiências, sejam elas repletas de vitórias ou repletas de dificuldades, podem se tornar plataformas para glorificar a Deus. Quando permitimos que nossas quedas nos aproximem de Deus, estamos na verdade mostrando ao mundo que a misericórdia de Deus é maior que nossas falhas. Há um propósito em qualquer capítulo sombrio que experimentamos, e isso se torna um testemunho do poder transformador da graça. Às vezes, a restauração pode parecer um processo gradual. Não acontece da noite para o dia. Por exemplo, a Bíblia nos fala frequentemente sobre a importância de perseverar na fé enquanto aguardamos pela transformação. Deus está sempre em ação, mesmo quando não conseguimos ver imediatamente o resultado. Essa espera é muitas vezes essencial para nosso crescimento espiritual. Enquanto Nabucodonosor foi restaurado fisicamente, sua verdadeira transformação ocorreu em seu coração e mente. Esses elementos são cruciais para a nossa caminhada com Cristo. É interessante notar que, ao refletirmos sobre a vida do rei, encontramos paralelos com outras figuras bíblicas que também experimentaram quedas e restaurações. Olhando para Davi, por exemplo, vemos como suas falhas foram seguidas de um profundo arrependimento e uma nova aliança com Deus. Essa continuidade no tema da restauração é um lembrete de que a jornada da fé é cheia de altos e baixos, mas a cada queda, há sempre a oportunidade de nos levantarmos e recomeçarmos. Nos desafios que enfrentamos em nossas vidas pessoais, devemos nos lembrar do exemplo de Nabucodonosor. Quando nos sentimos perdidos, é fundamental que voltemos nosso olhar para Deus. O rei, ao confundir sua posição com autossuficiência, passou a perder tudo, mas ao voltar-se para Deus, não apenas recuperou o que havia perdido, mas recebeu uma nova compreensão da grandeza de Deus. Além disso, existe outro aspecto importante que devemos considerar em a reverberação do testemunho de Nabucodonosor em seu reino. Quando um líder se transforma, isso pode impactar todos ao seu redor. Seu novo entendimento sobre a grandeza de Deus deveria influenciar a maneira como os babilônios viam a divindade. Esse aspecto da influência do testemunho é essencial, porque nos mostra que nossa transformação pode inspirar outros a buscar a mesma transformação. O efeito cascata da restauração de um coração quebrantado frequentemente se espalha além de nós mesmos. O que Deus faz em nossas vidas pode ser uma luz que inspira outros a também se voltarem para Ele. Quando professamos a nossa dependência de Deus e sua graça em nossas vidas, não apenas trazemos encorajamento àqueles ao nosso redor, mas também glorificamos o nome dele. De fato, ser um reflexo do caráter de Cristo em nossa comunidade pode ser o maior testemunho de todos. Agora, voltemos a Nabucodonosor por um momento. Seu novo papel de glorificar a Deus é uma inspiração contínua. Achamos que ele ficou quieto sobre suas experiências? De maneira alguma. Seus escritos e testemunhos servem como um lembrete para os futuros líderes e crentes que passariam a ler sobre sua vida. A queda não foi o fim, mas um novo começo, mostrando que a transformação é sempre possível, não importa quão distante alguém possa parecer do amor de Deus. Por fim, ao concluirmos essa maravilhosa história de queda e restauração, somos levados a refletir sobre nossas próprias vidas e os momentos em que talvez tenhamos nos afastado. Ao olharmos para o alto como Nabucodonosor fez em seu ponto de queda, que possamos também encontrar a razão e a capacidade de glorificá-lo em nossas vidas diárias. A verdadeira humilhação diante de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de força.
É no momento de entrega que encontramos a verdadeira liberdade e a renovação que só Ele pode proporcionar. É um chamado a se levantar, a se reerguer e a marchar em direção ao propósito divino. A história de Nabucodonosor é um poderoso lembrete do cuidado e da compaixão de Deus. Ela reafirma que Deus deseja ver cada um de seus filhos em uma posição de confiança e dependência dele. Não importa quão longe você tenha ido, sempre há espaço para voltar para casa. À medida que partimos, incentivo você a manter essa história em seu coração. Lembre-se de que somos todos um trabalho em andamento e que, mesmo nas mais sombrias circunstâncias, há esperança de restauração e reconciliação com nosso Criador. Em última análise, que a vida de Nabucodonosor sirva como um convite para todos nós. Vamos escolher olhar para o céu, reconhecer nossa dependência de Deus e colocá-lo no centro de nossas vidas. Apenas assim poderemos experimentar a verdadeira transformação e viver de acordo com o seu plano para nós. Que essa mensagem nos guie a uma nova jornada de fé e numa busca contínua pela graça e pela glória de Deus. Que possamos celebrar cada passo dessa jornada, sabendo que em qualquer queda, Deus está sempre esperando para nos levantar novamente.